Nessa videoaula nós estaremos trabalhando os conceitos iniciais referentes ao conjunto dos números complexos. Então vamos começar a definir o que vem a ser esse conjunto dos números complexos. Bem, quando a gente resolvia equação, principalmente do segundo grau, e quando a sua solução dependia da raiz quadrada de um número negativo, a gente via que a solução era impossível dentro do conjunto dos números reais. Então, para resolver isso, os matemáticos idealizaram um número imaginário, que é um número chamado de I, unidade imaginária, e a partir desse surgiram novos números. E esses novos números que surgiram, eles constituíram o chamado conjunto dos números complexos, que é representado por esse C estilizado que vocês estão vendo aí na imagem. Bem, dada uma equação, por exemplo, x² mais 1 igual a 0, se você for resolver essa equação, você obteria x² igual a menos 1, então x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. No conjunto dos números reais, nós diríamos que essa equação não teria solução. A partir desse momento, no conjunto dos números complexos, nós vamos ver que equações desse tipo passaram a ter soluções, não reais, mas sim complexas. Bem, para que as equações como essa tivessem solução, os matemáticos eles ampliaram o campo dos números, criando um novo número não real, e esse novo número não real, chamado de unidade imaginária, representado por esse I. E a definição do I é que ele vale a raiz quadrada de menos 1. Então, em qualquer questão que você veja a unidade imaginária I, ela está ali representando a raiz quadrada de menos 1. Bem, se o I representa a raiz quadrada de menos 1, isso quer dizer que o I ao quadrado é igual a menos 1. Então a definição da raiz quadrada de menos 1 é igual a I, ou seja, a unidade imaginária I ela vem representar a raiz quadrada de menos 1. Bem, assim todas as raízes quadradas de números negativos, elas podem ser escritas a partir do I, ou seja, em função da unidade imaginária I. No caso, a raiz quadrada de menos 1, eu já defini que ela vale I. A raiz quadrada de menos 2, olha como é simples. É só você quebrar em 2 vezes menos 1. Então vai ficar mais ou menos a raiz de 2 multiplicado por raiz quadrada de menos 1. Bem, como a raiz quadrada de menos 1 é I por definição, então a raiz quadrada de menos 2 é mais ou menos raiz de 2I. Então dá para você escrever qualquer raiz quadrada de qualquer número negativo em função da unidade imaginária I. A raiz quadrada de menos 3, do mesmo jeito, você quebra em 3 vezes menos 1. Então vai ficar mais ou menos a raiz de 3 vezes a raiz de menos 1. Como a raiz de menos 1 é I, vai ficar mais ou menos raiz de 3I. A raiz quadrada de menos 4, que a gente dizia que ela não existia, você quebra o menos 4 em 4 vezes menos 1. Então isso é a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Ou seja, é mais ou menos a raiz quadrada de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de menos 1 é I. Ou seja, a raiz quadrada de menos 4, ela vale mais ou menos 2I. Bem, e o processo continua. Qualquer raiz quadrada de qualquer número negativo pode ser escrito em função do I, como a gente fez, só quebrando e colocando a raiz quadrada de menos 1 como sendo I. Aí eu trago um exemplo para nós começarmos a nos familiarizar com esse novo conjunto. No conjunto dos números complexos, determine o valor de, na letra A, raiz quadrada de menos 8. A gente viu como é o processo. É só a gente fatorar o menos 8 em 4 vezes 2 vezes menos 1. Se quiserem, pode fazer 8 vezes menos 1 e depois quebrar o 8 em 4 vezes 2 vezes menos 1. Por quê? A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. O 2 fica na raiz, multiplicado pela raiz do menos 1. Como a raiz do menos 1 é I, então nós temos que a raiz quadrada do menos 8 é mais ou menos 2 raiz de 2I. No item B, então, portanto, raiz quadrada de menos 8, mais ou menos 2 raiz de 2I. No item B, eu quero a raiz quadrada de menos 9. O processo ele é idêntico.
eu vou pegar o menos 9 e vou fatorar em 9 vezes menos 1. A raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, a raiz de menos 1 é i. Portanto, a raiz quadrada de menos 9 é mais ou menos 3i. Bem, falaremos agora sobre o conjunto dos números complexos de maneira mais rigorosa, né? Bem, com a criação da unidade imaginária, que é o i, surgiram novos números, formando a partir daí um novo conjunto numérico. A este conjunto que surgiu com a introdução da unidade imaginária, a esse conjunto nós chamamos de conjunto dos números complexos, como eu já havia falado, representado por esse C estilizado. Bem, os números complexos, ele apresentam uma forma genérica. Todo número complexo, ele é representado dessa forma. Ele é chamado de um número Z qualquer, que ele é da forma A mais BI, onde A e B são números reais. O que eu quero dizer com isso? Todo número complexo vai ter um número real A, somado com um número real B, multiplicado pela unidade imaginária I. Bem, se o número complexo é dessa forma, então você pode definir o conjunto dos números complexos como o conjunto dos números Z, tal que esse Z é da forma A mais BI, onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais e o I, lógico, é a unidade imaginária. Então aí você vai ter que o Z ele é um número complexo. Bem, o número real A ele é chamado de parte real do número complexo. Então ele é representado por real de Z, vocês podem ver entre parênteses. E o número real B ele é chamado de parte imaginária, representado por IM de Z, ou seja, o imaginário de Z. O que eu tenho? O que eu quero dizer com isso? Em todo número complexo, o número que vem independente do I ele é chamado de parte real, e o número que vem multiplicando o i, ele é chamado de parte imaginária. Então, todo número complexo ele vai ter a parte real e a parte imaginária. Bem, aí tem alguns casos, né? Quando o a, ou seja, quando a parte real é igual a zero, o número ele é chamado de imaginário puro, porque você está zerando a parte real dele, então vai ficar apenas a parte imaginária, por isso imaginário puro. Por outro lado, quando o b é igual a zero, o número ele é chamado de número real puro, porque se o b é zero, você está zerando a parte imaginária dele, então vai sobrar apenas a parte real, por isso o nome de real puro. Daí você vai ter o seguinte, se quando o b, ou seja, se quando a parte imaginária é zero, ele é um número real puro, você percebe que o conjunto dos números reais ele é subconjunto do conjunto dos números complexos, ou seja, todo número real, na verdade, ele é um número complexo com a parte imaginária zerada. Bem, aí vem um segundo exemplo, para a gente continuar treinando esse assunto. Dados os números complexos a seguir, identifique a sua parte real, a sua parte imaginária e classifique-os. Vamos lá então. Na letra A eu trago o número complexo Z da forma 2 mais 3i. Lembremos, quem vem independente do i é a parte real, quem vem multiplicando o i é a parte imaginária. Dessa forma, então, a parte real do número complexo z é 2 e a parte imaginária do número complexo z é 3. Bem, nesse caso, como nenhuma das partes zerou, eu digo que ele é apenas um número complexo normal, sem nenhuma particularidade. Na letra B, eu trago o número complexo w, que ele é igual a 3i. O que você percebe? A parte real desse número complexo é zero. É como que ele seja 0 mais 3i. Então a parte real dele é zero. E a parte imaginária, que é quem multiplica o i, é 3. E aí lembrem do detalhe que eu falei anteriormente. Toda vez que nós temos a parte real zerada, nós vamos ter um número que ele é imaginário puro. Portanto, esse número complexo B, ou número complexo W, ele é imaginário puro. No item C, eu trago o número complexo Z igual a 4. Bem, o que você percebe? Aí você vai ter que a parte real é 4, porque o 4 não depende do I, que é a unidade imaginária, e a parte imaginária é 0. É como que você tem um número complexo Z igual a 4 mais 0i. E aí lembrem, toda vez que a parte imaginária é 0, nós vamos ter um número real puro. Isso prova que esse número complexo Z igual a 4
Como ele é um número real puro, isso prova que o conjunto dos números reais realmente ele é subconjunto do número complexo. Porque o número complexo z igual a 4, ele é ao mesmo tempo real e complexo. Bem, no item D eu trago o número complexo w igual a 1 mais i. Então você vai ter como parte real dele o 1, porque é quem está independente do i, e como parte imaginária também o 1. Porque também o 1 é como que nós tenhamos o número complexo w igual a 1 mais 1i. Por isso que a parte real e a parte imaginária, ambas são iguais a 1. E aí, claro, né, como ninguém zerou, ele é dito um número complexo normal, sem nenhuma particularidade. Trago o item E, que é o número complexo z igual a i. Bem, aí você vai ter que a parte real dele é 0 e a parte imaginária é 1. Mas por quê? Porque é como que você tenha 0 mais 1i. Apenas o 0 você coloca se quiser, somando, e o 1 multiplicando você coloca se quiser. E como a parte real dele é igual a 0, nós temos que se trata de um número imaginário puro. O próximo exemplo, da Universidade Federal do Pará, o número complexo z igual a x mais x ao quadrado menos 4i, ele é real se e somente se. Bem, então nós queremos saber qual deve ser o valor de x para que esse número complexo seja um real puro, como a gente fala. Para que isso aconteça, nós devemos ter a parte imaginária desse número complexo igual a 0. Só que a parte imaginária dele, ela é x ao quadrado menos 4. Isso tem que ser igual a 0. Desse modo, então, x ao quadrado tem que ser igual a 4. Portanto, x é a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Dessa forma, então, o item correto é o item C. Quarto exemplo, encontre as raízes da equação x ao quadrado menos 4x mais 13 igual a 0. Equaçãozinha de segundo grau simples, né? Nós temos nela que o termo A é 1, o termo B é menos 4, o termo C é 13. Então, pega a fórmula de delta, vá substituindo o B por menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 13. Menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 13 dá 52. 16 menos 52 dá menos 36. É aqui que vai ter a diferença. O delta deu negativo. Até então, quando a gente estava resolvendo uma equação de segundo grau, que o delta dava negativo, a gente dizia que ela não tinha raiz real. Agora, como a gente já viu o conjunto dos números complexos, nós temos então como encontrar as soluções complexas dessa equação de segundo grau. Vamos continuar então pela fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é menos 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, então vai ficar 4, mais ou menos a raiz do 36 negativo é mais ou menos 6i. Raiz de menos 36, mais ou menos 6i. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Separe agora em dois cálculos, x' e x duas linhas. O x' é 4 mais 6i dividido para 2. É só dividir. 4 dividido para 2 dá 2. 6i dividido para 2 dá 3i. Por outro lado, o x duas linhas, ele é 4 menos 6i dividido para 2. Do mesmo jeito, 4 dividido para 2 dá 2. Menos 6i dividido para 2 dá menos 3i. Então, nós temos aí que o conjunto solução é 2 menos 3i e 2 mais 3i. Está aí, então, a solução dessa nossa equação do segundo grau. Vamos falar sobre afixo de um número complexo. Bem, dado o número complexo z, que ele é da forma a mais bi, ele pode ser representado por um ponto de coordenadas AB no plano cartesiano. Esse ponto que representa no plano cartesiano um número complexo, ele recebe o nome de afixo do número complexo. Então, o que é um afixo de um número complexo? Ele é um ponto no plano cartesiano que representa um número complexo. E como é que você encontra esse ponto no plano cartesiano? É só você observar que se o número complexo é da forma a mais bi, você vai ter um ponto da forma AB. O que eu estou querendo dizer com isso?
a parte real do número complexo vai ser o x do ponto e a parte imaginária será o y do ponto. É o que a gente vai ver logo em seguida. Ó. Se o número é da forma a mais bi, então você vai ter o ponto de coordenadas AB, onde o a vai ser o x e o b vai ser o y. Bem, assim, no plano cartesiano, sobre o eixo x, você vai marcar a parte real do número complexo e sobre o eixo y, você vai marcar a parte imaginária do número complexo. Dessa forma, então, nós temos uma nova denominação para o plano cartesiano. O eixo x ele passa a ser chamado de eixo real e o eixo y ele passa a ser chamado de eixo imaginário. Então, aqui nós temos, a seguir, o afixo de um número complexo z igual a mais bi. Nós temos aí o eixo real, que é o eixo x, o eixo imaginário, que é o eixo y. No eixo real, você marca o valor da parte real, que é a. No eixo imaginário, você marca o valor da parte imaginária, que é o b. O ponto de encontro desses dois tracejados, você vai marcar o ponto de coordenadas AB. Esse ponto de coordenadas AB é o afixo do número complexo a mais bi. Com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula. Até a próxima.